Se você encontrou este vídeo, é porque algo maior está te chamando. E eu preciso que você preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Nada do que está acontecendo ao seu redor é coincidência. Você está vivendo dias de opressão invisível, ataques que não se explicam, pensamentos que não param, cansaços que não vêm do corpo. Há algo espiritual acontecendo e você precisa entender isso com urgência. Neste vídeo, vamos entrar numa dimensão onde poucos têm coragem de pisar. Há palavras escondidas que foram escritas para momentos extremos como este. Palavras que foram forjadas na dor, alimentadas pela fé e carregadas de poder celestial. Palavras que não são apenas leitura, são armas espirituais. E dentro deste vídeo, uma delas será revelada. Um salmo que carrega uma unção tão poderosa que as forças das trevas não conseguem permanecer onde ele é declarado com fé. Mas para entender o impacto disso, você precisa permanecer até o último segundo. Não avance, não pule, não trate este vídeo como apenas mais um conteúdo na internet. Há algo aqui que pode se tornar o ponto de virada da sua vida espiritual. Cada frase que você ouvir foi preparada para confrontar o invisível, acender a fé e libertar sua alma de correntes silenciosas que talvez você nem perceba que carrega. Antes de seguir, se inscreva agora neste canal. Ative o sininho de notificações e selecione a opção Todas, porque mensagens como esta não podem ser perdidas. Deixe o seu like se você sente que algo já está tocando seu coração. E eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde está ouvindo essa mensagem. Vamos orar por você. Vamos interceder com propósito, com direção e com fé verdadeira. E também compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com seus amigos, com qualquer pessoa que esteja precisando de socorro espiritual. Você não está aqui por acaso. Deus quer falar com você e vai falar através de cada palavra que você ouvir neste vídeo. O mundo espiritual vai se movimentar enquanto você escuta. E se você permanecer até o fim, entenderá o motivo de tudo que tem vivido. Este não é só mais um vídeo, é um chamado, um alerta. Uma convocação direta para o Espírito, e quem estiver atento vai sair daqui transformado. A escuridão espiritual não respeita títulos, diplomas, aparência, nem posição social. Quando ela decide tocar uma alma, não é com gestos dramáticos, mas com a frieza do silêncio, um vazio interior que corrói lentamente o brilho nos olhos, rouba a vontade de lutar e transforma a rotina num ciclo de sobrevivência emocional. Você pode continuar sorrindo por fora enquanto sangra por dentro. Pode manter compromissos, interações, obrigações, enquanto sua essência grita por socorro no invisível. Isso não é exagero, é realidade para milhares, e talvez seja o que você vive hoje, mesmo sem saber dar nome. Mas existe dentro de cada ser humano algo que as trevas não conseguem apagar. A centelha do Espírito de Deus. Essa centelha pode parecer fraca, escondida, esquecida, mas ela não morreu. E se há um mínimo de luz em você, ela pode incendiar de novo. Mas para isso, algo precisa acontecer. Um grito interior precisa emergir. Um rompimento espiritual precisa ocorrer. E esse rompimento não vem com fórmulas ou técnicas humanas. Ele acontece quando o espírito, ainda que ferido, se recusa a se render às mentiras do inimigo. Quando a alma se curva e clama com sinceridade: Senhor, eu não aceito mais viver assim. Restaura em mim o propósito, reacende o altar, me ensina a guerrear. É neste ponto de desespero consagrado que os céus se movem, os anjos se posicionam, as fortalezas começam a ruir, porque Deus jamais ignora um clamor verdadeiro, um arrependimento profundo, uma decisão consciente de voltar à origem. As maiores derrotas da vida espiritual não começam com tempestades visíveis,
mas com rachaduras quase imperceptíveis. Uma decisão adiada, uma mágoa não resolvida, uma oração esquecida, uma disciplina negligenciada, pequenas concessões que se acumulam como poeira sobre o coração, tornando-o insensível ao toque de Deus. E é justamente nesse silêncio negligente que o adversário age. Ele não se precipita, ele observa, ele estuda seus ciclos emocionais, suas vulnerabilidades, seus impulsos mais íntimos. Então, quando percebe que o seu discernimento está enfraquecido, ele insinua uma ideia aparentemente inofensiva, uma distração mascarada de descanso, um desejo travestido de necessidade. E assim ele entra, não com violência, mas com sedução. Ele não grita, ele sussurra exatamente aquilo que seu ego quer ouvir. Ele não impõe, ele sugere com maestria. E quando você percebe, já está distante da presença de Deus, mas envolvido por rituais vazios, rotinas anestesiadas e uma fé que se resume a gestos sem substância. Muitos acreditam estar bem simplesmente porque ainda frequentam cultos, ainda mencionam o nome de Deus, ainda carregam um versículo como amuleto, mas o coração já está seco, a mente já está cheia de ruídos estranhos. O espírito já perdeu a vigilância. E é nessa condição que as forças do inferno lançam suas setas mais destrutivas. Elas não precisam de permissão explícita, apenas de brechas, apenas de passividade, apenas de conformismo. Mas hoje, essa passividade será quebrada. A escuridão espiritual não respeita títulos, diplomas, aparência, nem posição social. Quando ela decide tocar uma alma, não é com gestos dramáticos, mas com a frieza do silêncio. Um vazio interior que corrói lentamente o brilho nos olhos, rouba a vontade de lutar e transforma a rotina num ciclo de sobrevivência emocional. Você pode continuar sorrindo por fora, enquanto sangra por dentro. Pode manter compromissos, interações, obrigações, enquanto sua essência grita por socorro no invisível. Isso não é exagero, é realidade para milhares. E talvez seja o que você vive hoje, mesmo sem saber dar nome. Mas existe dentro de cada ser humano algo que as trevas não conseguem apagar: a centelha do Espírito de Deus. Essa centelha pode parecer fraca, escondida, esquecida, mas ela não morreu. E se há um mínimo de luz em você, ela pode incendiar de novo. Mas para isso, algo precisa acontecer. Um grito interior precisa emergir. Um rompimento espiritual precisa ocorrer. E esse rompimento não vem com fórmulas ou técnicas humanas. Ele acontece quando o espírito, ainda que ferido, se recusa a se render às mentiras do inimigo. Nem toda prisão tem grades de ferro, nem todo cárcere é construído com paredes concretas. Algumas das prisões mais letais da existência humana são erguidas dentro da alma, moldadas por mentiras que foram aceitas como verdades. São estruturas emocionais silenciosas, erguidas tijolo por tijolo, por pensamentos distorcidos, medos não confrontados, mágoas empurradas para debaixo do tapete da memória. São muralhas que ninguém vê, mas que cercam você em ciclos intermináveis de sofrimento. O inimigo sabe disso. Ele não precisa gritar para controlar, ele precisa apenas convencer. E quando ele planta uma mentira e você a acolhe, ele estabelece ali uma fundação. Com o tempo, essa mentira se transforma em identidade. Você não diz, estou com medo. Você diz, eu sou ansioso. Você não diz, tive uma perda. Você diz, nada dá certo para mim. O inimigo sabe que se conseguir distorcer quem você acredita ser, ele controla o que você acredita poder viver. Mas o Espírito Santo também conhece essa arquitetura. O salmo a ser revelado é o Salmo 71. O Salmo 71 não é apenas poesia sacra. Ele não é apenas um texto devocional.
Ele é um grito, um clamor de alma dilacerada, um brado de alguém que conhece a dor de ser perseguido por inimigos implacáveis, visíveis e invisíveis, e que encontra em Deus sua única fortaleza verdadeira. Esse salmo é uma muralha espiritual. Cada versículo é um tijolo de fogo. Cada linha é uma flecha que atravessa o coração das trevas. Ele começa com um pedido: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Mas essa frase não é uma súplica fraca. Ela é um decreto de confiança suprema. Uma alma que se recusa a ser manipulada, desviada ou derrotada, mesmo quando tudo ao redor ruge como um exército de trevas. Continue. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Você percebe? Não é apenas o desejo de sair do sofrimento, é a confiança em um Deus justo, capaz, presente, que se inclina para ouvir até mesmo o sussurro mais fraco de quem está sem forças. O Salmo 71 segue como uma tempestade de fé, uma avalanche de resistência contra o inferno. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Cada palavra libera proteção, cada frase ergue escudos, cada versículo empunha espadas invisíveis. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Ao declarar isso, você está rompendo alianças feitas com mentiras, quebrando pactos de medo, neutralizando investidas satânicas que visam sua mente, sua casa, seu sangue. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Esse é o verso da reconexão, da aliança original sendo reafirmada, da identidade restaurada diante do caos. Não importa o quão longe você tenha ido, esse salmo te reposiciona espiritualmente. Ele continua: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Você entende o que isso significa? Que desde antes do seu primeiro suspiro, o céu já estava conectado à sua existência. Nenhuma maldição, praga, feitiço ou opressão pode romper essa origem divina. Você foi formado para glorificar a Deus, não para viver sob domínio de trevas. E o salmo continua crescendo em autoridade, até declarar: tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Isso é uma convocação geracional. Você não está aqui só por si. Você é um canal de libertação para sua família, para seus descendentes, para sua geração. Quando você declara esse salmo, você está ativando propósitos eternos sobre sua história. A tua justiça, ó Deus, se estende até as alturas. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Não há comparação, não há rival, não há sombra capaz de apagar a luz que vem desse Deus vivo. Ainda que me tenhas feito ver muitas angústias e males, tornarás a dar-me vida e me tirarás dos abismos da terra. Está aí o ponto final do inferno. Mesmo que tudo tenha desabado, Deus restaura, Deus revive, Deus ergue do pó. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Esse salmo termina como uma canção de guerra e consolo. Você não apenas sai da opressão, você é promovido espiritualmente, consolado, elevado, selado. Por isso, declare o Salmo 71 com autoridade, leia-o em voz alta,
Ore com ele, caminhe com ele, deixe que ele arda dentro de você até que cada sombra desapareça. Este é o escudo que destrói as forças do inferno. Agora que você conhece o poder do Salmo 71, precisa entender, não basta lê-lo uma vez e esperar que tudo se transforme magicamente. A guerra espiritual não se vence com atos isolados, vence-se com constância, entrega, posicionamento e vigilância. Este salmo precisa deixar de ser apenas palavras lidas e passar a ser alimento diário, espada empunhada, muralha levantada. Cada versículo carrega uma estrutura celestial. Quando você o declara repetidamente com fé, está reestruturando atmosferas ao seu redor. Está reprogramando pensamentos, silenciando vozes internas que carregam mentiras, quebrando maldições que sobreviveram gerações. Mas isso exige mais do que emoção. Exige disciplina espiritual. Você precisa tornar esse salmo parte do seu ritmo de oração. Precisa memorizá-lo. Precisa internalizá-lo até que ele comece a emergir espontaneamente no meio das crises. Até que, ao acordar com ansiedade, seja ele a primeira coisa a vir à sua mente. Até que, diante do medo, seja ele que se levante em seus lábios, porque o inimigo não teme emoção, mas teme convicção. Ele não recua diante de gritos, mas recua diante de declarações feitas com fé e intimidade com o Espírito. E quanto mais você declarar esse salmo, mais você notará mudanças. Sua mente se tornará mais clara, sua alma mais estável, seu discernimento mais aguçado. Você começará a perceber ataques antes mesmo que eles aconteçam. Começará a sonhar com direção. Começará a identificar armadilhas disfarçadas, porque o Salmo 71 não apenas protege, ele desperta. Ele não apenas defende, ele posiciona. Ele não apenas consola, ele ativa destino. Mas para viver isso, você precisa praticá-lo como um guerreiro. Precisa ter momentos específicos do dia para proclamá-lo. De manhã, quando o mundo ainda está em silêncio, declare suas palavras com voz firme, abrindo o dia com autoridade espiritual. Ao meio-dia, quando a mente já estiver cheia de ruídos, repita seus versos para limpar a alma. À noite, antes de dormir, proclame-o como escudo contra os ataques noturnos, contra pesadelos, contra opressões silenciosas. Faça isso todos os dias, por 7 dias, por 30 dias, por tempo indeterminado. Você vai perceber que o mundo ao seu redor muda, mas mais do que isso, você muda. A sua postura muda, a sua energia muda, o seu olhar muda, porque um espírito em comunhão com a palavra se torna uma fortaleza viva, e o inferno sabe disso. Por isso, tente te distrair. Tente te cansar, tente te convencer de que é exagero, mas não volte atrás. Continue. Caminhe nesse propósito como quem marcha para a vitória. E se vier o desânimo, se vier o esquecimento, volte aqui. Leia novamente. Reacenda a chama, porque essa não é uma experiência momentânea, é uma convocação para uma nova forma de viver. E ela começou no momento em que você decidiu escutar até aqui. A guerra está em andamento. Mas agora você carrega uma espada em sua boca, um escudo em seu espírito e uma fortaleza no coração. E nada será como antes. Quando uma corrente espiritual se rompe, o mundo físico reage. Aquilo que antes parecia normal, aceitável ou suportável, de repente se torna insuportável. Lugares que antes te confortavam agora te oprimem. Pessoas que antes você tolerava começam a te cansar. Há um realinhamento acontecendo, invisível aos olhos naturais, mas tão real quanto um terremoto de dentro para fora. Você começa a perceber que certas músicas perturbam sua paz. Certas conversas drenam sua energia. Certas distrações te embrulham por dentro.
Não é frescura, não é exagero. É seu espírito dizendo: eu fui liberto, não quero mais voltar. E esse é um dos primeiros sinais da libertação gerada pela palavra viva. Ela separa, ela purifica, ela limpa o território interior onde o inimigo construiu fortalezas. A presença contínua do Salmo 71 começa a produzir uma espécie de intolerância santa. Você se torna alérgico àquilo que te aprisionava. Você se sente inquieto quando tenta voltar aos velhos hábitos. Isso é santificação em movimento, mas não para por aí. Você também vai notar um outro fenômeno: paz. Não uma paz circunstancial, que depende de resultados ou ambientes, mas uma paz inabalável, que permanece mesmo quando tudo está desabando lá fora. Essa paz é fruto de uma fortaleza espiritual, construída pelas declarações de fé do Salmo. Cada vez que você o recita, você ergue mais uma parede contra o caos. E essa paz começa a fluir para os outros. Pessoas vão notar algo diferente em você. Algumas vão se sentir atraídas, outras incomodadas. Porque a luz verdadeira confronta as trevas ocultas. E nem todos estão preparados para isso. Mas você estará. Porque o próximo sinal é clareza. A confusão mental que te acompanhava há meses ou anos vai começar a desaparecer. Decisões que pareciam impossíveis se tornarão claras. Ideias que antes te aprisionavam perderão o sentido. Você começará a ver, pensar e sentir com discernimento. E com isso virá autoridade. Você não mais reagirá às situações com medo, desespero ou impulsividade. Você responderá com postura, como quem sabe quem é e para onde está indo. Porque o Salmo 71 não te transforma apenas por dentro. Ele muda seu ambiente, sua frequência, sua atmosfera. Portas começarão a se fechar sozinhas. Outras, trancadas há anos, se abrirão com leveza. Relacionamentos serão purificados. Sonhos antigos voltarão com força. Haverá dias em que você acordará com frases do Salmo ecoando no seu espírito. Outros, você será tomado por lágrimas sem explicação, apenas por sentir a presença divina invadindo o seu quarto, sua mente, seu corpo. Isso é sinal de libertação verdadeira. O peso vai embora. A nuvem se dissipa. A dor dá lugar à expectativa. E mesmo que venham ataques, porque virão, você estará armado, revestido, preparado. Porque agora você sabe o caminho, sabe a oração, sabe o salmo e, acima de tudo, sabe que o inferno não pode resistir àquele que caminha coberto pela verdade. Este é o fruto da sua permanência. Este é o resultado da sua decisão. Você está livre. E essa liberdade será selada todos os dias com o som da sua própria voz declarando: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A libertação é o início. A manutenção da vitória é o verdadeiro campo de batalha. Não se engane, o inimigo que foi expulso não se dá por vencido facilmente. Ele recua, observa, calcula e tenta encontrar novas brechas para voltar, como um ladrão que conhece cada janela da casa que um dia ocupou. Por isso, o maior erro de muitos após vencerem uma opressão espiritual é relaxar, é baixar a guarda, é voltar ao modo automático da vida e permitir que distrações comuns, hábitos antigos ou sentimentos não tratados reconstruam o caminho que já havia sido fechado. A palavra deixa claro: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não achando, volta para ver se a casa está vazia, varrida e ornamentada. Se encontra a porta aberta, volta com outros piores. É por isso que manter-se firme após a libertação é tão importante quanto a libertação em si. Agora que você destruiu as forças do inferno com o poder da oração e da leitura do Salmo 71, precisa estar mais alerta do que nunca. Precisa manter sua casa interior cheia, cheia de adoração, cheia de palavra, cheia de presença divina.
A vigilância é a disciplina dos vencedores espirituais. Não basta vencer um dia e se distrair no outro. Não basta resistir uma vez e ceder depois. Estamos lidando com inimigos que não dormem, que não descansam, que têm um objetivo específico: te derrubar, te afastar, te confundir, te amarrar de novo. Mas agora você conhece as armas. Agora você sabe que existe um território que pode ser blindado com fé e obediência. Agora você já viu com seus próprios olhos os efeitos da verdade em ação. E é com essa consciência que você deve caminhar todos os dias, não com medo, mas com prontidão, com escudo na frente e espada em punho. A oração não deve ser um momento esporádico, deve ser uma rotina viva. O Salmo 71 não é apenas um texto para situações emergenciais, é um manual de resistência diária. Use-o quando acordar, use-o quando estiver sob ataque, use-o quando tudo parecer tranquilo, porque o verdadeiro campo de batalha nem sempre se anuncia com tempestades. Às vezes, o perigo vem disfarçado de calmaria, de distração, de excesso de conforto. E é aí que os portões se abrem sem você perceber. Por isso, permaneça sóbrio, permaneça vigilante. Guarde a vitória que lhe foi dada com zelo, com temor, com paixão. Deus não te trouxe até aqui para voltar ao mesmo cativeiro. Ele te arrancou das trevas para te plantar como coluna, como sentinela, como referência viva de liberdade para outros. E essa responsabilidade exige maturidade, exige disciplina, exige postura. Por isso, mesmo quando parecer cansado, mesmo quando o desânimo tentar se infiltrar, declare: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Mesmo que tudo diga o contrário, continue guerreando com o Salmo, porque a vitória não é apenas um evento, é um estilo de vida. Aqueles que vencem e permanecem não apenas sobrevivem, eles herdam autoridade, não uma autoridade visível aos olhos carnais, mas uma autoridade que altera atmosferas, que impõe silêncio às vozes do abismo, que desarma ataques antes mesmo que eles sejam lançados. Esta autoridade não pode ser simulada, ela não pode ser imitada, ela não pode ser ensinada em cursos, nem copiada em rituais. Ela é reconhecida no mundo espiritual e tem origem no sangue, na constância, na renúncia e na fidelidade. Cada vez que você resiste ao ataque, mesmo em lágrimas, você cresce em autoridade. Cada vez que você declara a palavra mesmo sem ver resultados imediatos, você firma seus pés sobre a rocha. Cada vez que você decide permanecer ao lado de Deus, quando tudo grita para que você desista, você recebe em silêncio uma coroa invisível sobre a cabeça. E essa coroa é notada no reino espiritual. É por isso que, depois da libertação verdadeira, você passa a causar incômodo não apenas ao inferno que tentou te destruir, mas também ao inferno que tenta oprimir os outros. Você se torna uma ameaça. Você se torna luz que expõe, sal que conserva, voz que ecoa com peso celestial. E tudo isso acontece porque você decidiu permanecer. Muitos têm experiências espirituais profundas, mas voltam ao lamaçal por não permanecerem firmes. Recebem unção, mas não constroem caráter. Sentem o toque, mas não aceitam o processo. Mas você está aqui, ainda lendo, ainda firme. E isso significa que há algo crescendo dentro de você que o inferno não pode tocar. A autoridade. Quando você ora agora, o mundo espiritual escuta. Quando você declara o Salmo 71, as trevas recuam. Quando você entra em um ambiente, algo muda, mesmo que você não perceba. Porque a autoridade espiritual transforma sua presença em território sagrado. Não é sobre volume, não é sobre emoção, é sobre essência. E essa essência é formada quando o Espírito encontra morada estável em alguém que decidiu não retroceder. Por isso, não despreze os dias difíceis.
Não despreze os processos dolorosos. Eles não foram em vão. Foram fornalhas onde sua autoridade foi moldada, onde seu escudo foi temperado, onde sua voz foi afinada com o céu. E agora, com essa autoridade, você não apenas se defende, você liberta. Você intercede com resultados, você confronta com sabedoria, você age com discernimento. Você é, agora, uma coluna viva do reino. E o mundo precisa ver isso, não com arrogância, não com ostentação espiritual, mas com humildade feroz, com reverência consciente, com temor santo, porque o que você carrega agora pode salvar vidas, pode romper cadeias em outros. Pode ser a resposta que muitos aguardavam em silêncio. Não apague essa luz, não desfaça esse fogo. Permaneça, cresça, declare. Viva o Salmo 71 como um rei que recebeu sua coroa no campo de batalha. E onde quer que você vá, leve com você o peso da liberdade conquistada. Porque sua autoridade foi escrita com lágrimas e agora será usada com glória. Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, há um movimento acontecendo nos céus. Um silêncio diferente repousa sobre sua alma. Uma certeza começa a se formar dentro do seu espírito. Você foi alcançado, e não por um acaso, nem por sorte, nem por coincidência. Foi um ato divino, calculado, conduzido por um Deus que te conhece pelo nome, que nunca te abandonou, que esteve presente até nos dias em que você pensou estar sozinho. A verdade é que o inferno tentou te convencer de que você era fraco demais, impuro demais, perdido demais para se levantar de novo. Mas agora, tudo isso foi desmentido. A luz da palavra rasgou o véu. A oração transformou o ambiente. A revelação do Salmo 71 rompeu as estruturas, e você não é mais o mesmo. O que antes te prendia, agora te teme. O que antes te consumia, agora recua. Porque dentro de você, onde antes havia confusão, agora há um altar. Um espaço sagrado foi reconstruído. E é ali que o Espírito de Deus habita. Você foi restaurado por dentro. E o que começa dentro transforma tudo por fora. Pode ser que as circunstâncias externas ainda não mudaram, mas o mais importante já aconteceu. Sua raiz foi mergulhada na fonte certa, a esperança brotou, a fé se acendeu, e ninguém poderá apagar o que o céu escreveu. Caminhe com confiança, ore com ousadia. Leia o Salmo 71 com fervor. Declare suas palavras como quem já venceu, porque sim, você já venceu. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora você caminha com aquele que nunca perde. Deus está contigo, em cada passo, em cada respiração, em cada noite escura, em cada amanhecer. E ainda que as lutas continuem, você não está mais indefeso, você tem escudo, você tem espada, você tem propósito, você tem direção, e acima de tudo, você tem o Deus Todo-Poderoso marchando à sua frente. Portanto, erga-se com fé, olhe para frente com esperança, e nunca mais aceite viver como refém do medo. Você é filho, você é livre, você é templo, e o inferno inteiro sabe disso.